Bom dia, gente. Bom, hoje nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre, né? Com o nosso assunto sobre a população brasileira e seus movimentos, tá? De início, a gente tem que compreender alguns pontos, né, desse nosso assunto. E aí, o primeiro ponto para compreender nosso conteúdo é as características da população brasileira, certo, gente? Para entender essa ideia, eu vou dizer assim, essa população, é preciso considerá-la uma coisa. Nós somos formados por etnias diferentes, certo? Primeiro, a gente já viu que tivemos aqui no Brasil, né? Já tinha aqui no Brasil os índios. Em seguida chegaram os europeus com os portugueses para a colonização. E depois eles trouxeram os africanos. Dessa mistura, né, surgiu a miscigenação, que é exatamente, eu vou dizer assim, a nossa raça. Nós somos miscigenados, tá? E a nossa população, ela vai ter essas etnias, características dessas etnias. Depois, obviamente, de acordo com os fluxos migratórios, por N motivos, houve um acréscimo de outras etnias, certo? Como os japoneses, os coreanos, chineses, né? Os italianos, os alemãos, franceses. Então, no Brasil, a nossa característica é miscigenada. Por quê? Porque tem essas N etnias aqui no Brasil, certo? E isso foi visto de acordo com estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa e Estatística, o IBGE. Né? Anualmente não, mas a cada 10 anos, o IBGE, eles elaboram uma pesquisa chamada Censo Demográfico. E esse censo demográfico, ele tem esse intuito de nos mostrar como a população brasileira está, quais são suas características, qual o seu poder aquisitivo, quais são suas necessidades e o porquê que isso é importante. Isso é importante porque só assim os governantes podem tomar alguns rumos para a melhoria da nossa população, certo? Levando em consideração que o Brasil é o quinto maior, quinto maior com a população do mundo. Certo, gente? Perde apenas pela China, Índia, Estados Unidos e a Indonésia. E aí, quando a gente fala disso, a gente também tem que lembrar de uma coisa, né? A China é o país mais populoso do mundo. E olha que lá eles têm a política do filho único. Na China, os casais só podem ter um filho e que o filho seja homem. Por que homem, professora? Que preconceito é esse com nós mulheres? As meninas da turma devem estar pensando, né? Mas isso se dá porque numa necessidade de defesa de um conflito maior, são os homens que vão para a guerra. Então, a China, eles têm essas particularidades, né? Mas isso aí são coisas que a gente vai discutindo com o tempo. Por isso que a China tem, por ser o país mais populoso do mundo, eles têm essa política, certo? Na verdade, na China nós temos 1,3 bilhão de pessoas, é muita gente, né? Para conhecer a nossa dinâmica da população, né, é necessário conhecer alguns pontos. Eu botei aí os cinco mais, eu vou dizer assim, importantes, porém, nós vamos ter outros pontos também, além desses 5, que é a quantidade da população. É importante a gente saber o quanto populacional a gente tem, né? De que forma nós estamos distribuídos, a nossa densidade demográfica, o nosso crescimento vegetativo e, por fim, a nossa expectativa de vida, certo, gente? São 5 pontos importantes para começar a entender a dinâmica populacional de um país. E no caso do 7º ano, que é a nossa série, nós vemos aí com relação ao Brasil. Nesse próximo slide aí, vocês vão ver a questão
do contingente populacional dividido por estados. Observem aqui, ó, esses estados mais escuros aqui são estados em que a população brasileira ela ultrapassa os 10 milhões de pessoas, tá? E também vamos ter lugares onde aqui, ó, que é só 100 mil habitantes. Mas, professora, por que o Brasil, então, está nessa divisão, né? E a gente vai ver isso nesse próximo slide aqui, ó, o da distribuição populacional, certo, gente? Observem que a população, ela se concentra aqui, ó, nessa região que vai estar próxima aos litorais, consequentemente, próximo a vários recursos, certo? Não que aqui não tenha recursos, tá? Mas aqui a gente está falando da floresta amazônica, nós estamos falando do Pantanal, de uma área alagada, e que para urbanizar seria um pouco complicado. Não quer dizer que lá também não tem urbanização, mas a urbanização lá deve ser pensada, controlada, e eu vou dizer repensada, porque você desmatar uma área como a da floresta amazônica para torná-la um lugar urbanizado e industrializado é uma perca muito grande para o meio ambiente, certo? Já houve essa perca aqui quando eu falei para vocês na aula passada, né, que nós perdemos em Mata Atlântica. Então, ó, tudo isso aqui que era Mata Atlântica virou o que agora? Cidades urbanizadas. Então, a população brasileira está distribuída desta parte, mais a leste do que a oeste, certo, gente? Esse outro mapa aqui que eu coloquei para vocês, eu achei bastante interessante colocar isso aí para vocês, para a gente ver, avaliar essa situação. Nós podemos observar que está aí distribuído de acordo com os estados, mas independente do estado, nós vamos observar que mais da metade desses estados, eles já se encontram em área urbanizada e não em área rural, certo? Isso se deu por conta de um fenômeno que nós vamos estudar ainda mais a fundo na frente, que seria o êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade. Professora, por que isso se deu? Isso se deu bem simples. Isso se deu pelo fato de que as pessoas gostariam de ter uma qualidade de vida melhor. Então, elas acharam que nas cidades, pelo que as pessoas falavam das cidades, era melhor de viver. Então, elas saíram do campo e foram para a cidade. E aí, mais na frente agora, a gente vai ver outras coisas, tá? Com relação à nossa densidade demográfica, todo mundo fica perguntando, professor, o que é densidade demográfica? Eu vou explicar de uma forma bem simples para vocês, ó. Densidade demográfica é a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. É uma relação que existe entre a área de um lugar, que é expressa em quilômetros quadrados, pela quantidade de pessoas existentes nesse lugar, certo, gente? Para calcular, e é interessante vocês saberem calcular isso, tá? Para calcular a densidade demográfica, existe essa formulazinha aí bem simples, tá? Que é, em cima vocês vão colocar a quantidade de habitantes e vai dividi-lo pela quantidade da área. Uma das questões da atividade complementar de vocês está lá. Calcular a densidade demográfica de alguns lugares. Vocês vão ter a quantidade de habitantes, vão ter a quantidade da área e vão ter que fazer essa divisãozinha e botar lá a resposta de vocês, tá certo, gente? O cálculo é esse. Para simplificar aqui para vocês, ó, eu usei como exemplo aqui a densidade demográfica do Brasil. Tendo aproximadamente 209 milhões de habitantes, por uma área de 8.515.759 quilômetros quadrados, com essa divisão, nós vamos ter aí uma densidade de 24,6 habitantes por quilômetro quadrado, certo? Então, para fazer o cálculo é simples, é só dividir a quantidade de habitantes pela a quantidade em quilômetros quadrados do lugar, certo?
a densidade demográfica do lugar vai ser o resultado disso. A conclusão aqui para o Brasil é que a cada 1 quilômetro quadrado nós vamos ter quantas pessoas? 24,6 habitantes. Eu não coloquei aí nos slides, mas curiosamente a densidade demográfica do estado de São Paulo é 22. Olha só como é bem alto, né? Porque a gente pode ver assim, ó, o Brasil inteiro tem uma densidade de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Em São Paulo, que é menor que o Brasil, a densidade é 22, certo? Então, se eu perguntasse a vocês assim, o Brasil é povoado ou populoso? Numa teoria, seria povoado, certo? Mas se eu perguntar a vocês, São Paulo é populoso ou povoado? É populoso, porque ele tem uma quantidade menor de espaço e tem quase a mesma densidade demográfica do Brasil. Então, São Paulo é superlotado, certo? É populoso demais. Aqui temos um mapinha de densidade demográfica para vocês verem onde estão as maiores densidades, certo? Observem que estão mais nas grandes capitais industrializadas, né? Nas cidades mais industrializadas. E o porquê que as pessoas vão morar nas cidades mais urbanizadas, mais industrializadas, professor? Porque eles pretendem ter uma melhor qualidade de vida. E o que vai lhe proporcionar isso? Um melhor emprego. Para ter um melhor emprego, precisa estar numa área urbanizada, numa área industrializada. É assim que, de um certo modo, deve seguir a linha de raciocínio, principalmente nesse nosso sistema capitalista. Para descomplicar a ideia de povoado e populoso, eu coloquei aí, ó, a própria definição expressa que há uma diferença entre eles, tá? Populoso é quando existe muita gente em pouco espaço, certo? Povoado é quando existe muito espaço e poucas pessoas. Então, se a gente levar em consideração o tamanho territorial do Brasil, o Brasil seria povoado, porque temos áreas que nem tem pessoas ainda, né? Existe uma parte da floresta amazônica que ainda não foi habitada pelo homem, que ainda não foi conhecido pelo homem. Então, é um lugar que vai expressar isso. Já com relação a São Paulo, a gente vai ver que é populoso demais, né? Que vai ter uma certa quantidade, pouco espaço, muita gente e se torna populoso. Um outro ponto do nosso conteúdo, que é o crescimento da população. O crescimento da população ela se dá por dois fatores, tá? Um fator que é a migração, e esse aí a gente só vai ver nas próximas aulas, e o fator do crescimento vegetativo. Esse último aí, ele é interessante, e é por isso que eu disse a vocês que lá naqueles pontos ele ia aparecer, mas poderia aparecer outros, e vai aparecer agora. Porque o crescimento vegetativo, ele se dá da diferença da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade de um determinado lugar, certo? Isso tudo expresso em porcentagem, ok? Quando a gente diz assim que nasceu muitas crianças e morreu poucas pessoas, nós vamos ter um crescimento vegetativo positivo. Quando a gente diz que não nasceu muitas crianças e morreu muita gente, né, que infelizmente é o que está ocorrendo aí nessa pandemia, está morrendo muitas pessoas, lamentavelmente. Então, isso aí é um crescimento vegetativo negativo, uma coisa ruim. Já quando a gente tem um número de pessoas nascendo, né, de crianças nascendo, mais ou menos igual ao número de pessoas que estão morrendo, nós dizemos que a balança está equilibrada, então ela fica nula, tá? Aí você diz assim, então quer dizer que se nascer 10 tem que morrer 10? Não, não chega a isso, tá? Mas vamos dizer que nasça 7, mas só morreu 4.
então fica mais ou menos equilibrado, tá? Então a gente vai dizer que o crescimento tá nulo, tá bem equilibradozinho. O que não dá é esse que nós estamos tendo agora, tá? Que tá nascendo poucas pessoas, obviamente, e isso por um ponto importante, né? Que é o que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês aí, que é com relação às taxas de fecundidade, né? De natalidade. Mas infelizmente, devido a um fenômeno, né, que está ocorrendo, que é essa pandemia, nós estamos com um alto índice de mortalidade. As pessoas estão morrendo, então lamentavelmente está nascendo poucas pessoas e está morrendo muito. Então nosso crescimento vegetativo, depois que essa pandemia passar, vai ter que ser recalculado e vai se observar como nós estamos, tá? É possível que no mundo inteiro, obviamente, a quantidade populacional tenha mudado significativamente, certo? Então vai ser preciso, depois que toda essa pandemia passar, tudo isso seja recalculado, seja repensado, seja revisto. Voltando aqui à nossa taxa de natalidade e à nossa taxa de mortalidade, certo? A taxa de natalidade é indicadores demográficos que são realizados por meios de cálculo, tá? Essas taxas. A de natalidade, ele representa o número de crianças nascidas vivas num período de 1 ano. Aí, olha só como é feito aqui o cálculozinho. A gente vai pegar, vamos dizer que em 2019 nasceu 100 crianças em Campina Grande. Aí 100 crianças vezes 1.000, né, dividido pela quantidade de habitantes que tem em Campina Grande. Quando realizar esse cálculo aqui, né, multiplicar e dividir, você vai ter o resultado que seria a taxa de natalidade de Campina Grande, tá certo, gente? Do mesmo jeito que a gente tem essa taxa de natalidade, nós vamos ter também a taxa de mortalidade. Nós vamos pegar o número de óbitos que temos na cidade pela quantidade de multiplicado por 1.000 e dividido pela quantidade de habitantes. O resultado disso é exatamente a taxa de mortalidade. Vocês devem estar se perguntando assim: professora, como eu vou saber quantas crianças nasceram e quantas pessoas morreram? Olha só, gente, isso aí dá sim para saber. Como dá para saber, professora? Porque toda criança que nasce é necessário fazer um registro. Então, os cartórios, eles têm a quantidade de registros de nascimento feito por eles. E também, quando a pessoa morre, lamentavelmente, tem um documento para se fazer no cartório que se chama certidão de óbito, e as pessoas têm que ir lá para declarar que a pessoa morreu. Então, tem também como contar quantas pessoas morreram, certo? Então, existe sim. É só ir nos cartórios e fazer a pesquisa. Para isso, a gente chama de população absoluta, porque são aqueles exatos contados com documentos, tá? Um outro ponto é a nossa expectativa de vida, tá? Também chamada de esperança de vida. Essa expectativa de vida, ela é interessante com relação ao nosso crescimento vegetativo, porque assim, em décadas passadas, tá? Eu vou dizer da década de 20 até mais ou menos a década de 80, mais ou menos isso, a expectativa de vida do brasileiro era em média 50, 60 anos, mas não quer dizer que quando as pessoas completavam 50, 60 anos, elas tinham que morrer automaticamente, né? Isso não existe. Mas se acreditava que se elas morressem com essa idade, elas já tinham vivido tudo. Olha só que loucura. Elas já tinham passado por tudo, quando na verdade não, certo? E agora, atualmente, a nossa expectativa de vida é de 80 anos. Também não quer dizer que quando a gente chegar aos 80 vamos morrer, tá, gente? Eu digo a vocês, eu sempre brinco na sala dizendo a vocês que eu vou chegar aos 1000 anos. Vou chegar aos 1000 anos, viu, gente? Por favor. Aí,
O que é que acontece, professora, com isso? Por que houve essa mudança de 60 para 80? Porque a expectativa de vida aumentou, melhorou. Significa que, de acordo com os censos demográficos, os governantes foram vendo as necessidades da população brasileira e foram se adequando a elas. E que necessidades são essas, professora? Educação, saúde, assistência social, saneamento básico, segurança no trabalho, foi melhorando os índices de violência, né? Então foram transportes, são N indicadores, N fatores que foram melhorando com o tempo. Para vocês, eu acho que o professor de história já deve ter falado para vocês sobre a revolta da vacina, que foi uma época que os velhinhos não queriam se vacinar, achavam que o governo queria dar vacina para matar eles, para não ter que pagar aposentadoria. Então, isso foi uma época em que eles acreditavam numa coisa. Atualmente, quando a criança nasce, já sai da maternidade, né, vacinada, e vai ao longo do tempo tomando vacina, se prevenindo contra doenças que futuramente poderiam acontecer e que não acontece mais. Com isso, erradicou-se algumas doenças, as pessoas pararam de morrer de algumas doenças e foram melhorando, foram estudando, foram entendendo, foram aprendendo. O saneamento básico foi melhorando. O que é o saneamento básico? Água encanada, rede de esgoto, que foi melhorando ao longo do tempo. E isso tudo influenciou diretamente na expectativa de vida da população brasileira. Então, a população brasileira passou a viver melhor, passou a se alimentar melhor por entender, por estudar mais, passou a praticar mais atividades físicas, não ter mais uma vida tão sedentária, porque via que aquilo era o melhor, e N coisas. Então, foi melhorando completamente as suas condições de vida, certo, gente? Bom, por hoje é só, né? Bons estudos a todos. E qualquer dúvida, gente, qualquer pergunta, eu tô lá no grupo, tá? Tô lá no Zap. Quem não quiser fazer a pergunta lá no grupo, quiser me chamar no privado, pode chamar, eu respondo, certo, gente? Até a próxima.